Oi, gente, estou aqui para falar sobre um assunto que é muito triste, mas que a gente tem que falar, sobre racismo. Eu sou estudante de medicina do primeiro termo, numa universidade particular com fiéis, e eu sofri racismo nas dependências da faculdade. Que a gente sabe que a gente vai passar por isso todos os dias, a gente sabe. Mas quando acontece isso com a gente fica sem chão. Foi um momento que eu fui do céu, que foi a minha cerimônia de jaleco, a experiência que eu tive de ingressar. E em 2 semanas eu fui ao inferno com todo aquele tumulto que foi gerado em cima de mim. E tudo ocorreu por conta de um vídeo no qual eu relatava a minha experiência pessoal enquanto pessoa negra, mulher, trabalhadora e mãe solo, acerca dos desafios que é você fazer um curso de medicina que é em período integral e conciliar isso aos plantões noturnos, porque eu continuo trabalhando como técnica de enfermagem à noite. Houve questões de cunho racial dentro da sala e eu falei isso no vídeo. Não citei faculdade, não citei nomes de pessoas, não citei absolutamente nada. Simplesmente foi um relato de uma pessoa negra dentro de um contexto elitizado. Simplesmente, né, algumas pessoas pegaram o meu vídeo e deixaram totalmente fora do contexto, aliás, trouxeram ele totalmente fora do contexto, dizendo para os demais colegas que eu havia falado que a sala era racista, que as pessoas só iam bem vestidas, bem arrumadas, que as pessoas esbanjavam dinheiro, tudo isso, né, falado ali. E 2 colegas em específicos vieram de forma agressiva, desrespeitosa e intimidadora falar que eu deveria tomar cuidado com o que eu falo. E além disso, falaram que eu tinha que tomar cuidado porque isso iria se voltar contra mim. E aí eu indaguei se isso era uma tentativa de silenciamento, se era uma forma de retaliação, se estavam querendo que eu apagasse o vídeo. E aí simplesmente falou-se que o recado já estava dado. A gente voltou para a sala de aula normalmente. Aí voltamos para a sala de aula, fui fazer a minha aula. E quando eu saio, então um monte de pessoas aglomeradas que vieram tirar satisfação comigo acerca do que eu tinha falado no vídeo, que eu não poderia estar falando sobre aquilo. E aí eu me pergunto por que uma pessoa negra ela não pode falar sobre o racismo vivenciado. E aí os ânimos começaram a se exaltar porque juntou-se uma quantidade de alunos muito grande que estavam ali defendendo esse tipo de situação e fecharam a minha passagem ali, né, para eu conseguir sair daquele espaço do corredor lá na faculdade, logo fora da sala. Uma das queridas proferiu a seguinte frase: você quer que a gente venha mal arrumada? Que a gente se pinte de preto? Associando a cor da pele a estar mal arrumado. E ali criou-se uma atmosfera meio de um ringue de luta, onde as pessoas estavam me questionando, me atacando, falando que eu não deveria falar sobre racismo, né? Que eu não tinha o direito de falar, que isso iria se voltar contra mim, e aí se juntando em grupo, não foi uma pessoa individualmente, impedindo a minha passagem dentro da universidade. E aí eu já não estava mais aguentando aquela situação, eu peguei e saí, desci as escadas e continuaram lá aglomerados, falando várias coisas. Detalhe, tudo isso foi dentro da universidade, tudo isso foi em espaços monitorados por câmeras, né, as quais a gente vai solicitar para nos outros processos serem anexadas. E aí eu desci, em frente da biblioteca, o tumulto continuou, as pessoas falando coisas horríveis, me indagando. Uma querida parou na minha frente, apontou o dedo na minha cara e falou que eu estava generalizando a sala, que falando que a sala era racista, sendo que em momento algum no vídeo eu falei isso, uma clara forma de me difamar, né, diante da sala inteira, enfim, de incitar o ódio de outros alunos à minha pessoa, sendo que não houve problema algum na minha fala. Gente, eu não tava lá para fazer confusão com ninguém, eu simplesmente entro muda, saio calada, só interajo às vezes em alguns pontos, né, na sala de aula, mas assim, eu ando com as pessoas similares a mim, em histórico de vida, em contexto, e para mim tá ótimo. Mas de tudo, mais preocupante foi que teve uma reunião da docência, né, dos líderes da faculdade, e simplesmente a justificativa foi que as pessoas elas são jovens, são imaturas.
assim, sem considerar a gravidade do fato ocorrido. Inclusive, uma das pessoas envolvidas nisso, que estava encabeçando esse motim, porque foi um motim, gente, foi uma junção de várias pessoas em cima de mim para me atacar, para destilar ódio à minha pessoa, ela continuou liderando, representando a sala, né? Aí eu fiquei pensando assim, como que uma universidade ela permite tal postura? Enfim, gente, foi uma situação extremamente delicada, uma situação assim que me desanimou totalmente, que tirou a minha coragem de ir. E no dia seguinte eu não sabia com que cara eu entrava na faculdade, porque simplesmente todas as pessoas estavam com os olhos voltados para mim, tipo, olha lá a menina aqui, aconteceu toda aquela confusão. Sendo que eu saio da minha casa, eu moro 2 cidades de distância para ir estudar, gente. Eu não vou lá para criar confusão com ninguém, sabe? E você tem que ficar sendo metralhado o tempo todo com falas racistas. E quando você fala algo, você ser coagida, ameaçada, né? Ouvir frases de associando a nossa cor de pele a alguma coisa horrível. Gente, foi um fato, sabe? Que me desestruturou emocionalmente. E maiormente a sensação de impunidade, que as pessoas podem falar o que quiserem pra você, podem te machucar, podem te expor, podem te humilhar em público e vai ficar tudo bem. São só pessoas imaturas. Eu quero entender aonde que fica o respeito ao outro. O que me preocupa é que essas pessoas, elas acham que elas estão corretas e que elas têm o direito de fazer aquilo e que tá tudo bem. Graças a Deus eu tive suporte emocional de pessoas, né, que ali viram tudo ocorrido, que me tiraram do meio do ataque, porque, assim, gente, fizeram um círculo humano em mim e começaram com os ataques. Então, uma pessoa negra, ela não pode falar sobre suas vivências, a gente não pode falar que a gente sofre racismo, a gente não pode falar sobre desigualdade social, a gente não pode, a gente tem que ser silenciado, porque a gente não é ser humano, a gente não é dotado de cidadania. E assim, eu tive pessoas que me deram suporte psicológico, assim, apoio emocional, fizeram uma rede de apoio. Muitas pessoas mandaram mensagens, alunos de outros termos que viram toda a situação, depois foram muito solidários em relação a mim, professores até. E assim, gente, não tá fácil, porque não é fácil você sair da sua casa, você deixa seu filho, sua família, seu trabalho para ir estudar e você passar por isso. Eu fiz o boletim de ocorrência da situação e, gente, meu emocional tá muito zoado, sabe? Tipo, eu não tenho nem vontade de voltar naquela faculdade e ter que encarar tudo isso. A gente sabe o que vai acontecer, mas quando acontece com a gente, tipo, é algo que machuca a nossa alma, a nossa dignidade. Mas eu vou me recompor, né? A faculdade tem apoio lá psicológico e em nenhum momento me foi ofertado esse suporte. Mas assim, embora a gente ocorrência foi feito, a gente vai levar adiante, né? Tem pessoas, advogados, que eles são especializados nessa questão de causas, questões raciais. E eu vou levar adiante isso tudo, porque eu não vou deixar que a minha dignidade enquanto ser humano seja ferida, que eu seja exposta, humilhada diante de todos, ameaçada, né? É isso, gente. Espero que amanhã seja bem melhor e que as pessoas que passam por isso, que elas falem